CBN Brasília. Agora 11 horas e 19 minutos. Mercado de trabalho. Bom, a gente conversa agora com o psicanalista e hipnoterapeuta Alexandre Pedro. Muito bom dia, doutor Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, o nosso tema de hoje é como trabalhar a inteligência emocional de um funcionário. E eu começo perguntando para o senhor, doutor Alexandre, o que é a inteligência emocional para quem está em casa e não sabe? Bom, acho que a melhor forma da gente definir a inteligência emocional, vamos tirar a palavra inteligência emocional, vamos traduzir isso por equilíbrio, né? O equilíbrio em todas as áreas. Um profissional, quando ele está na empresa, muitas vezes ele tem momentos de tristeza, de agressividade, de ansiedade, e isso a gente pode considerar, esse desequilíbrio, a gente pode considerar uma falta de inteligência emocional. Certo. E como é que funciona para as pessoas desenvolverem isso? A pessoa nasce com isso, ela pode desenvolver essa qualidade? Tem algum profissional que pode ajudá-la? Certo. Bom, do ponto de vista das terapias que eu trabalho, que eu atuo, a inteligência emocional, ela tem uma herança, né? Então, quando a gente nasce, a gente vai adquirindo comportamentos através dos padrões dos nossos pais. Tá certo? Uhum. E quando a gente cresce, obviamente, a gente vai começar a repetir esses padrões. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Imagina aquela pessoa que trabalha, que é um profissional, e de repente ele foi parar na equipe de um gestor que é extremamente austero, agressivo, e porventura o pai desse profissional também tratava essa pessoa dessa forma. Uhum. Isso, com certeza, vai levar o profissional a um colapso. Né? Ele vai se sentir muitas vezes inferiorizado, diminuído, isso vai diminuir o rendimento dele, isso vai diminuir a autoestima dele e, consequentemente, vai fazer com que a produtividade dele diminua consideravelmente. Uhum. Dá pra gente identificar numa entrevista de emprego se o candidato tem inteligência emocional ou não, ou isso é mais uma qualidade que a gente observa no dia a dia do trabalho? Existem alguns testes que são aplicados. Porém, o dia a dia ele é muito mais eficiente, porque aí sim esse profissional vai se deparar com o seu chefe, com o seu líder, com a sua equipe, né? E aí a gente também tem que olhar para os dois lados. Tem aquele gestor que muitas vezes não está preparado para ser um gestor e tem aquele profissional que não está preparado para ser subordinado. Então, tudo isso fica muito mais fácil da gente analisar e entender a partir do momento que esse profissional efetivamente já está trabalhando. E aí é um acompanhamento do Departamento de Recursos Humanos, é um acompanhamento dos próprios gestores, para que eles fiquem atentos a sinais como depressão, como faltas excessivas, como agressividade, como falta de autoestima, redução drástica de produtividade. Então, tudo isso são sinais que a gente pode encontrar no dia a dia e aí propor um trabalho individual, um trabalho em equipe, para que esses problemas sejam sanados até do ponto de vista terapêutico. Uhum. Agora, na entrevista mesmo é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, então, né? Uma análise mais profunda. Como eu disse, existem alguns testes que avaliam esses padrões, porém só o dia a dia vai poder te trazer essa resposta de uma maneira mais clara e objetiva. Tá. Que tipo de teste? É alguma pergunta específica, uma atividade que você propõe? Na verdade, existem diversos trabalhos que nós podemos fazer. Como eu disse, desde um trabalho em equipe, entendendo esses conflitos, né? Entendendo essas dificuldades, e aí trabalhando individualmente com cada um dos profissionais, para entender de onde vem esse padrão, aonde ele herdou esse padrão, ressignificar, reconstruir esse padrão. Isso a gente utiliza muitas técnicas da programação neurolinguística, né, para auxiliar nesse processo. E, um trabalho diretamente focado a cada um dos profissionais. Porém, eu acho muito mais efetivo quando o trabalho é feito em equipe. O mapeamento, a identificação e aí sim a atuação direta nesses problemas. Uhum. E o senhor estava até mencionando alguns exemplos aí de perfis, né? Como a pessoa se comporta, uma pessoa que não tem inteligência emocional. Até para a gente ver se algum ouvinte se identifica ali. A pessoa costuma chorar por tudo, discute com colegas de trabalho com frequência. Quais são as características? Existem uma série de fatores. Muitos profissionais são afastados por depressão, por exemplo, né? Uhum. Mas quantos profissionais nós temos que nem perceberam que tem depressão, né? Uhum. Outros casos, como por exemplo a agressividade do gestor para com a sua equipe ou vice-versa, né?
ou muitas vezes um gestor que não tem o perfil de líder e é colocado lá pelo seu desempenho enquanto executor. O caminho inverso também dos profissionais que são subordinados, mas que têm de repente um perfil de liderança e não se sentem bem sendo subordinados. Então todo esse processo pode ser avaliado e identificadas diversas oportunidades para que isso seja corrigido. Imagina uma empresa, quantos talentos elas não perdem por justamente não olhar para essa questão da inteligência emocional que já é tão falada fora do Brasil. Tem um impacto muito direto com a motivação, né, para a pessoa trabalhar. A motivação ela é um dos fatores, né? Eu entendo que o não equilíbrio dessa inteligência emocional, ele leva à desmotivação, né? Então existem trabalhos que a gente pode fazer, inclusive para resgatar essa motivação e, consequentemente, aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, consequentemente, a gente aumenta os lucros. Doutor, pelo que eu vejo, o senhor acha importante que as empresas invistam nisso, né? Nesse tipo de identificação, ou estou enganada? Não, é exatamente isso. Seria um ganho muito grande para as empresas se elas passassem a olhar para essas questões, né? Não só hoje em dia já se fala antigamente se falava só de QI, coeficiente de inteligência. Hoje em dia, principalmente fora do Brasil, vem se falando muito do coeficiente emocional. O quanto a gente precisa olhar e o quanto o coeficiente emocional é muito mais importante do que o coeficiente de inteligência, muitas vezes. E para uma empresa que se interessa em fazer esse investimento, como que funciona? O próprio profissional do RH pode ser treinado, o chefe ou algum especialista, como o senhor que é psicanalista, qual é o profissional que consegue trabalhar, identificar e desenvolver isso nas pessoas? Todos os profissionais, a minha formação em psicanálise, programação neurolinguística e hipnose, ela é extremamente abrangente. Porém, todos os profissionais, psicólogos, psicanalistas, eles têm condições de olhar para isso, né, e fazer um trabalho de modificação, de terapia, até para ressignificar esses padrões que nasceram, como eu disse, lá na infância, para que esse profissional pare de repeti-lo, né, e, consequentemente, pare de se prejudicar e prejudicar o todo. Como que é a melhor forma de lidar com profissionais que tenham problemas emocionais? E aqui eu estou falando entre colegas mesmo, né? Eu não sou chefe, eu não sou profissional do RH, vamos dizer, eu não ocupo nenhum cargo de chefia, eu tenho simplesmente um colega que eu acho que ele se irrita muito às vezes. Como que é melhor eu lidar com uma pessoa assim? Acho que o primeiro grande passo seria identificar qual é o tipo de conflito, né? Nesse tipo de caso é muito complexo nós avaliarmos o cenário sem entender qual é a dificuldade que esses profissionais estão enfrentando. Então, o que eu sugeriria numa situação dessas? Entender o ponto de vista dos dois profissionais, né? Entender o que é que está fazendo esse atrito acontecer, né? Qual é a faísca que está sendo disparada aí e provocando todo esse atrito. Uma vez que a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil de nós entrarmos de uma maneira terapêutica em cada um desses profissionais e desconstruirmos esses padrões, né? Os padrões psicanalíticos, eles levam a gente ao comportamento da nossa vida inteira e muitas vezes a gente repete esses padrões sem perceber. Então, a importância do processo terapêutico nesse aspecto é justamente entender a questão e trabalhar a questão de uma maneira pontual. Esse é o trabalho mais eficiente, sem dúvida nenhuma. Então, de toda forma, se eu for um funcionário ali no mesmo patamar, vamos dizer, hierárquico do meu colega que está passando por essa dificuldade, é importante que eu leve para um superior, para que esse superior possa agir. É importante que tenha essa atuação, o senhor acha? Sem dúvida. Isso quando já não fica tão evidente a ponto do próprio gestor perceber, né? Os departamentos de recursos humanos, eles estão sempre à disposição para esse tipo de comentário, para esse tipo de crítica, para esse tipo de sugestão, para esse tipo de desabafo, muitas vezes. Então, olhar para o ponto de vista, olhar para as questões emocionais do ponto de vista corporativo, né? Isso deixa de ser um problema da equipe, isso passa a ser um problema da empresa, né? Com certeza, que tem influência em todo o ambiente de trabalho, né? Às vezes a pessoa é positiva, otimista, mas ela trabalha com um colega que não tem, né, esse equilíbrio emocional e isso afeta diretamente, né, a pessoa também. Sem dúvida. E como eu disse anteriormente, isso compromete o desempenho da equipe, a produtividade da equipe e o resultado da empresa, né? E aí o que poderia ser identificado são questões como o funcionário que começa a faltar demais,
o funcionário que diminui a produtividade, o funcionário que fica chorando o tempo inteiro, que fica trancado no banheiro chorando a manhã inteira, aquele profissional que começa a apresentar problemas físicos de saúde, né, e começa a se ausentar muito da empresa. Tudo isso são sinais de que provavelmente esse indivíduo ele está com questões emocionais que estão abalando ele no dia a dia. Uhum. E para a gente falar um pouquinho também sobre essa questão fora do ambiente profissional, isso eu imagino que tenha também consequências na vida pessoal, né? Quem não tem essa inteligência emocional, essa habilidade, né, de se manter equilibrado fora do ambiente de trabalho, também pode ter prejuízos dentro de casa, por exemplo. Sem dúvida. E há alguns anos falava-se que os nossos problemas tinham que ficar da porta para fora da empresa, né? Uhum. Isso não se aplica mais. As empresas hoje em dia, os profissionais hoje em dia, eles são profissionais que o problema está com ele não tem como deixar o problema do lado de fora. Então, seja um problema na empresa, seja uma questão em casa, automaticamente esse profissional vai acompanhar, ele vai trazer consigo esse problema para todos os ambientes onde ele interagir, né? Então, é claro que um problema em casa pode impactar na empresa e vice-versa, né? É por isso a importância de olhar para a questão e desconstruir essa questão de uma maneira que a vida desse profissional, a saúde emocional desse profissional se mantenha estabelecida. Uhum. E aí, para encerrar aqui minha última pergunta, eu queria saber do senhor como que nós, indivíduos, né, podemos fazer uma análise de autoconsciência e identificar. A gente sozinho tem condições de identificar se está faltando inteligência emocional no nosso dia a dia? Tem algum exercício que a gente possa fazer para identificar isso? Claro. Essa é a parte mais importante, é a nossa identificação, né? Uhum. Nós trazermos à consciência um problema que nós temos. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer até para os meus clientes é prestar atenção na repetição dos padrões. Por exemplo, em todo relacionamento eu sou traído, em todo trabalho eu tenho um problema com equipe, em todo trabalho eu tenho um problema com o chefe. Então, essa repetição, muito provavelmente, ela é um dos principais sinais de que esse profissional, de que esse indivíduo, ele precisa de ajuda. Ele precisa procurar um profissional, um terapeuta. Hoje em dia nós temos uma infinidade de terapias que podem auxiliar nesse processo. E aí sim reconstruir esse padrão para que ele possa retomar a vida dele de uma maneira mais leve. Uhum. Perfeito. Doutor Alexandre, tem algo mais que o senhor queira falar sobre o assunto que eu não tenha perguntado? Acha importante a gente explorar ou não? O que eu gostaria de dizer é que para as pessoas ficarem atentas a isso, porque isso pode mudar completamente a vida delas, seja do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Atentem-se aos seus padrões, às suas repetições e a tudo aquilo que de alguma forma faz com que a sua vida, a sua felicidade, a sua saúde seja comprometida. Perfeito. É isso, então. A gente conversou com o psicanalista e hipnoterapeuta Alexandre Pedro. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia, bom carnaval. Bom dia, até logo.